Hoje vou falar para vocês sobre um fenômeno em plena expansão: a instalação de fábricas clandestinas de cigarros na França. Então, são os cigarros que a gente encontra na saída do metrô, em algumas mercearias, no Snap e em outras redes sociais, que você pode pedir meio que no esquema do Uber Sheet. Esses cigarros, antigamente, eles sempre existiam um mercado de cigarros, um mercado clandestino de cigarros. Agora, a diferença é que não são mais cigarros de contrabando, mas sim cigarros falsificados. Antes eram cigarros de contrabando, ou seja, eles eram fabricados pelos verdadeiros fabricantes, não vou citar nomes. Eles entravam clandestinamente na França por redes vindos do Maghreb, dos Balcãs e de outros lugares. Atualmente ninguém mais se importa, agora fabricam cigarros falsificados até na Europa e França já faz tempo. Até então, esse tráfico de cigarros de contrabando era algo meio artesanal. Essas filiais vinham de Andorra, da Espanha, do Maghreb, da Bélgica, de países fronteiriços onde elas custam menos. Agora entramos em outra dimensão. Agora o crime organizado está no comando. Grandes organizações criminosas internacionais, geralmente do leste europeu, como veremos, e que de fato montam fábricas clandestinas de produção. Então, como todo fenômeno criminoso, quando as pessoas se envolvem é porque se tornou particularmente lucrativo. O tráfico de cigarros clandestinos na França fatura cerca de 2 bilhões e 300 milhões, pouco menos que o das drogas. O lucro é alto e as penas são menores que no tráfico de drogas. Por contrabando de cigarros, a prisão é de cerca de 3 anos. Em caso de quadrilha, chega a 10 anos. Se você faz a mesma coisa com drogas, bem, são 10 anos e nesse caso 20. Então, dá para ver claramente o interesse em entrar nesse tipo de negócio. Essas fábricas de cigarros surgiram na Europa por volta de 2015. Entendemos o motivo. Antes, esses cigarros eram produzidos clandestinamente na Ucrânia. 2014, Primeira Guerra Russo-Ucraniana, a invasão do Donbass, etc. E então, obviamente, o tráfico de cigarros teve que se deslocar. Os ucranianos sempre foram os maiores contrabandistas de cigarros. Destinados à Europa, à União Europeia, há muitos. São 1.500, 1.600 quilômetros de fronteira com a União Europeia. A Ucrânia tem uma das maiores taxas de fumantes do mundo. E então, essas atividades se desenvolveram nas zonas de fronteira. O Donbass, a Crimeia. A Crimeia tem o porto de Odessa, então dá para imaginar que é fácil para os contrabandistas trazerem cigarros. Então, esses tráficos. Eles se desenvolveram nessas zonas de fronteira com a União Europeia e, infelizmente para eles, em 2014 o Donbass foi invadido. Então, foi preciso deslocar esse tráfico, esse negócio, essa fabricação. E ela primeiro migrou para dentro da União Europeia, para a Polônia, país vizinho. Os corredores se abriram, pessoas e máquinas entraram e vimos as primeiras fábricas clandestinas surgirem por volta de 2015, vou ser breve. Entre 2015 e 2019, a Europol vai desmantelar cerca de 50 fábricas instaladas em vários lugares da Europa. Então, na Hungria, na Polônia, na Eslovênia e depois mais perto da gente, na Holanda, na Bélgica e também na Espanha, essas fábricas estão principalmente instaladas nas zonas de fronteira. Então, Bélgica e Espanha, dá para ver claramente que a França está sendo pressionada dos dois lados. Naquela época, a gente já achava estranho e se perguntava, mas que coisa estranha. É um pouco como a nuvem radioativa de Chernobyl, que teria poupado a França, que teria passado de lado. Aqui, há fábricas por toda parte, mas nenhuma na França, apesar de sermos um dos maiores mercados europeus de tabaco. Só em dezembro de 2021 percebemos que tínhamos aqui. Aliás, a primeira foi descoberta em 77, na região parisiense, em Seine-et-Marne, numa pequena vila chamada Poissy, que tem 700 habitantes. Então é bem discreto, tem uma pequena zona industrial. O principal é estar ao lado das grandes rodovias, facilitando a chegada e saída dos caminhões com cigarros. Então, desde aquela que foi descoberta em 77, já são 8 fábricas descobertas na França em 3, 4 anos. A última foi descoberta em dezembro de 2024 em Bourg-les-Valence, perto de Valence, sul da França. Encontramos principalmente trabalhadores ucranianos e moldavos, operários especializados na fabricação de cigarros. Como isso funciona? Essas fábricas são instaladas em galpões, geralmente um pouco discretos, que ficam em zonas industriais, longe dos olhares. Enfim, onde estamos acostumados a ver caminhões chegando, saindo, etc. Onde isso não chama a atenção de ninguém. São galpões que primeiro são adaptados. Então, há câmeras externas que obviamente filmam os arredores para detectar uma possível presença policial, da alfândega, da polícia militar, mas também para ver se os operários que estão dentro não roubam o próprio patrão, saindo com caixas de cigarros que eles teriam fabricado, que venderiam por baixo dos panos. Então, com as câmeras dá para verificar isso. Então, como funciona? Lá dentro, eles instalaram uma base de vida, uma base de apoio, como a gente diz.
Ou seja, os operários que vão trabalhar nessas fábricas nunca vão sair de lá durante todo o tempo de fabricação, durante todo o tempo em que estiverem sendo usados. Então, eles vão ficar vários meses fabricando cigarros 24 horas por dia. Vou te dar uma ideia. A maior fábrica que foi desmantelada na França foi desmantelada em janeiro de 2023, perto de Rouen, numa zona industrial nos arredores de Rouen. Lá dentro, havia cerca de 10 operários, havia mais ou menos 14 camas, tinha um banheiro, tinha 3 máquinas de lavar, tinha uma cozinha, tinha um PS4 para evitar o tédio, uma espécie de pebolim e 2 linhas completas de fabricação de cigarros. Essas pessoas recebem em média 3 mil euros por mês para manutenção, o que é muito dinheiro. O salário na Moldávia é de algumas centenas de euros por mês, na Ucrânia, na Romênia também, há romenos trabalhando nessas fábricas. Então eles recebem cerca de 3 mil euros por mês. Obviamente eles não gastam nada, já que ficam trancados lá dentro 24 horas por dia com todas as despesas pagas, então eles vão embora com o dinheiro. Por exemplo, a de Rouen, ela funcionou durante 10 meses antes de quebrar, antes de explodir, antes de ser descoberta pelos policiais. Tem algumas que funcionam por 3 meses, 4 meses, depende. Geralmente não é muito tempo, justamente para evitar, obviamente, ser descoberto com muita facilidade. Essas pessoas acumulam de 20 a 50 mil euros ao longo do trabalho, o que é uma fortuna para elas. Ao voltar ao país, alguns recebem um pouco mais. O gerente de fabricação, ou seja, o supervisor, ele recebe mais ou menos 8 mil euros. E também há outros operários especializados, como os poloneses, que vêm instalar essas linhas de montagem. Vamos tentar entender como são fabricados os cigarros. Então você tem uma linha de produção. São diferentes máquinas que cuidam de misturar, picar o tabaco, misturar, combinar e colocar em tubos. E depois é preciso embalar, porque esses cigarros são falsificações de marcas conhecidas. Existem embalagens pré-impressas com essas marcas e caixas produzidas assim. Tem a cola para poder reagir, tem as máquinas de celofane. Ou seja, eles vão passar o maço de cigarro no celofane, então eles vão ter a aparência de cigarros legais em caixas com seus maços, etc. Quem instala esses equipamentos costuma ser o operário polonês, eles ganham um pouco mais e já eram especializados na época da era socialista e do Bloco do Leste. No setor de tabaco para o monopólio estatal, naquela época a técnica mudou pouco em décadas, as máquinas quase não melhoraram. Eles sabem o que fazem, levam cerca de um mês para instalar uma linha completa e trabalham assim. Na Europa, de fábrica clandestina em fábrica clandestina, onde eles vão instalar essas linhas de produção. Enquanto esperam os operários chegarem, os operários chegam, mas no fim das contas eles nem sabem direito para onde estão indo. Evita-se dizer exatamente onde fica o depósito para eles. De qualquer forma, muitas vezes esses depósitos estão equipados com bloqueadores para evitar que as pessoas telefonem ou possam localizar o lugar. A gente pensa, ok, mas como instalam as máquinas? De onde elas vêm? Então as máquinas são falsificadas, assim como os cigarros geralmente são compradas no Alibaba, o site chinês. Então lá você encontra máquinas que imitam as alemãs. Os principais fabricantes de máquinas de cigarros do mundo são alemães, por isso são falsificações dessas máquinas. E além disso, existem empresas que estão principalmente instaladas em Dubai que vendem máquinas recondicionadas, máquinas verdadeiras recondicionadas. Então, os preços variam de 50 mil euros a 400 mil euros. Se você quiser uma máquina realmente boa, que funcione bem, com grande capacidade de trabalho e fabricação, você vai pagar mais perto de 400 mil euros. O valor parece um pouco alto. É por isso que estamos falando de grupos criminosos muito organizados. Tem o galpão, os operários, as máquinas a comprar e toneladas de tabaco. Vamos falar sobre fornecer, mas percebe-se que o retorno é rápido. Porque uma máquina de 400 mil euros, basicamente em uma semana, ela já está paga. 2 dias de fabricação são 100 mil euros de faturamento. Eles enchem um caminhão em 2 dias, valendo cerca de 100 mil euros. Essas máquinas eficientes que custam 400 mil euros produzem 10 mil cigarros por minuto. Produzem 60 mil maços por linha diariamente, com pelo menos 2 linhas por fábrica. O faturamento pode chegar a 160 mil euros ao dia. Em 3 meses, essas pessoas podem faturar 7 ou 8 milhões de euros, pois geralmente há mais de uma fábrica operando. Por exemplo, lá na Bélgica, eles fizeram uma grande operação recentemente e perceberam que havia cerca de 10 fábricas trabalhando simultaneamente. A Bélgica é um dos principais locais de instalação e a maior foi desmantelada lá em 2025. Lá dentro havia 4 linhas de produção, 50 operários moldavos e ucranianos. Essas máquinas se pagam rápido, o resto vem do exterior, é desmontado, posto em caminhões para desmontar na França e cruzar fronteiras. Não é complicado, se assemelha a qualquer máquina-ferramenta e é difícil identificar que fabrica cigarros. Um caminhão foi parado este ano por agentes da alfândega de Ain, leste da França, com toneladas de tabaco e máquinas desmontadas.
Talvez seja necessário instalar uma fábrica ao lado dessas grandes máquinas compradas no Alibaba ou em Dubai. Tem várias máquinas pequenas também para cortar, misturar, embalar em celofane, para misturar, etc. Então tudo isso são máquinas que são menos específicas, elas também vêm da China, da Malásia geralmente. Depois, ainda é preciso o tabaco, a matéria-prima, então são toneladas de tabaco que precisam ser trazidas de caminhão clandestinamente. O tabaco, a vantagem é que ele cresce em quase todo lugar, até mesmo na França. O problema é que não dá para comprar tabaco francês, pois é muito regulamentado. Há registros do número de sementes e deve haver correspondência exata entre sementes compradas e plantas cultivadas. Então o tabaco vem mais do exterior, principalmente dos Balcãs, etc. Ele entra clandestinamente. Vale lembrar que se o tabaco estiver em folhas e não for manufaturado, se estiver em folhas brutas é legal. Você tem o direito de possuir, até mesmo em casa, tabaco em folhas brutas. Após ser picado e pronto para fabricação, são necessárias autorizações especiais permitindo certa flexibilidade. Todo o resto é de venda livre. Os filtros, os tubos, o papel, as embalagens, etc. Tudo isso é de venda livre, sem restrição ou regulamentação, impresso no exterior e entra facilmente na União Europeia. No fim, possibilita fabricar cigarros falsos de quase todas as marcas. Uma fábrica na Espanha, onde eram produzidas cerca de 10 marcas diferentes, foi desmantelada. As mais reproduzidas são, obviamente, os cigarros da Philippe Maurício, especialmente os Marlboro, que são amplamente falsificados nesses cigarros. O custo de produção é simples, não sai muito caro. Percebe-se que há muito lucro, pois o maço de cigarros custa cerca de €1 para essas pessoas. Ele é vendido na rua por 3, 4 euros, nas mercearias por 5 euros, no Snap mais ou menos pelos mesmos preços. Quando você recebe sua caixa de cigarros, na verdade é exatamente como o tráfico de drogas, o tráfico de cigarros. Você tem os atacadistas, ou melhor, os fabricantes, os atacadistas, o semi-atacado e o varejo. Em cada etapa ganha-se de 10 a 15 euros por caixa de cigarros. A caixa de cigarros que você tem vale cerca de 50 euros. Ela é vendida ilegalmente, então você não vai comprar, mas seu valor é esse no varejo. Se você comprar por palete, vai sair por 15, 20 euros. Se comprar por caixa de 50, vai sair por 25 euros, etc. Dá para ver como é. Mas enfim, basicamente cada um vai ter uma margem em cada etapa do tráfico. Atacado, semi-atacado, varejo, mais ou menos de 10, 15 euros por caixa, então é extremamente lucrativo. Nesse tráfico encontramos principalmente grupos criminosos vindos do leste europeu. Já vimos ucranianos, moldavos, romenos, etc. Isso é mais para o norte da Europa. E também há outro fenômeno na França. Mesmo a partir mais ou menos do Loire e de Lyon para baixo, encontramos principalmente armênios. Agora, os armênios, a gente não sabe muito bem por que eles estão nesse negócio, mas tradicionalmente eles estão aí há muito, muito tempo. Então esses armênios não são qualquer um. São pessoas que pertencem ao crime organizado da ex-URSS. São pessoas que vêm da comunidade dos Vorivesakon. Traduzindo literalmente não faz sentido, significa ladrões com um código. Essas pessoas eram autoridades do crime soviético. Você encontra georgianos, encontra ucranianos, vai encontrar moldavos, cazaques, tchetchenos, uzbeques, russos de Moscou e também você vai encontrar muitos armênios, e esses são os seus armênios, esses chefes da máfia armênia. Eles se especializaram no tráfico de cigarros. Há alguns anos vemos eles liderando as poucas fábricas existentes, principalmente no sul da França. Essa é a outra comunidade, com ucranianos, moldavos e romenos que cuida do tráfico de cigarros. O problema é a grande dificuldade em rastrear redes, rotas e identificar quem está no topo, como chefões, agentes da alfândega, gendarmes e policiais. Em menor escala, eles fazem um pouco do que chamamos de apreensões secas. Ou seja, eles vão desmantelar uma fábrica, vão pegar os estoques de tabaco, os trabalhadores que estão lá dentro, mas quase nunca os chefões, que obviamente ficaram muitas vezes no exterior. O corolário desses negócios criminosos que geram muito dinheiro é que rapidamente a violência aparece. Esse negócio antes era revendido por um tráfico de formiguinhas na rua e por vendas clandestinas, etc. Ainda é assim, mas isso começa a gerar inimizades, como no tráfico de drogas, especialmente em Marsella, no bairro Belle de Mai, acima do Vieux-Port, tradicional reduto de antigos bandidos marselheses. Francis Libege e todos eram da Belle de Mai, um bairro popular. Há alguns anos, 2, 3 anos, tem gente que se mata por causa do tráfico de cigarros, então a gente vê acertos de contas com armas automáticas, com Kalashnikov. A princípio, achamos que era confusão ligada ao tráfico de drogas. E investigando percebemos que para alguns deles, não, é mais por causa de disputas relacionadas ao tráfico de cigarros. Então, dá para ver claramente que todo esse mundo do crime está começando a se interessar mais de perto por esse grande mercado em ascensão. Então,
Esse tráfico de cigarros não mata só vendedores ou traficantes, ele também mata os consumidores, porque nem preciso dizer que os cigarros falsificados... Então, já que cigarro não faz bem para a saúde, mas nesse caso aqui é realmente uma porcaria, vou fazer um pouco de moral, porque nesse caso não existe nenhuma norma de higiene. Ao entrar nessas fábricas de cigarros, o tabaco fica todo solto durante a produção. No chão, no piso do galpão, sem nenhum tipo de embalagem, sem nenhuma proteção contra poeira, interferências, um monte de sujeira que pode se misturar ali. Ele é carregado com pá pelos operários moldavos ou ucranianos para dentro das máquinas para encher a máquina, que vai colocar em pequenos tubos, que vai picar e colocar em pequenos tubos. Então é feito desse jeito, meio de qualquer maneira. Então, no final, até mesmo o papel usado, a qualidade dos filtros, enfim, praticamente todo o processo de fabricação é feito de qualquer jeito. E por isso, os cigarros que saem dessas fábricas são altamente tóxicos. É importante lembrar que esse é o primeiro problema dessa história. Roubar impostos do Estado é menos nosso problema. Matar pessoas nesse tráfico é problema deles. Como consumidor, você economiza alguns euros nos cigarros, mas perde anos de vida.